Então, pessoal, nós estamos aqui para falar das nossas experiências gastronômicas nesse mundão afora. Não é no mundão, é só em Lisboa mesmo. Tá, mentira, só em Lisboa. A gente passou 12 horas em Lisboa e então a gente tentou ir no maior número de lugares comer. A gente teve bastante sorte porque a gente viu os lugares mais próximos de onde a gente estava e que tivessem aberto no domingo, porque era um domingo. Então a gente foi almoçar no Cantinho do Avilés. Foi uma super experiência. Foi muito, muito legal. É um lugar pequenininho, assim, simples, não tem nada demais, né? Mas, olha... É que o chefe do lugar é muito bom, é o José Avilés, ele é um dos chefes mais famosos de Portugal. Ele tem vários restaurantes, se não me engano são 8 ou 9. Restaurantes, café... Tem uma pizzaria, tem um café, tem... O Cantinho do Avilés tem em Lisboa e tem no Porto também. Tem um outro restaurante de jantar, enfim. Tem muitos restaurantes e esse é só um deles. A gente pediu de entrada para dividir umas empadinhas de perdiz. Primeiro que o atendimento já é muito bom porque a porção da entrada da empadinha eram 2 empadinhas. E a gente estava em 3 pessoas, a gente queria dividir. E a garçonete falou, não, mas não tem problema, a gente não queria pedir 2 porções, que teria 4 empadas. E ela disse, não, mas não tem problema, a gente manda uma com 3. E isso já nos surpreendeu, porque no Brasil jamais aconteceria isso. Sim, e nem nos falariam que seria possível. Na verdade, não era uma garçonete. Era o gerente ou sócio do lugar, não sei. Não era garçonete. Não. Por sinal, ele é de São Paulo. A gente ouviu a conversa alheia. Ele não era carioca? Não, ele era de São Paulo. Bom, era um Bem brasileiro. Conversas. Era um brasileiro que é sócio do José. Isso tudo a gente descobriu ouvindo a conversa dos outros, tá? E ele é bem simpático. Sim, super. Depois das empadinhas, que estavam incríveis, eu pedi um bacalhau. Não podia deixar de pedir um bacalhau em Portugal, né? Ele vinha numa panela de ferro, assim, era tipo uma chapa de ferro. E ele era super macio e suculento. Vinha com uns croutons enormes, assim. E eles eram super crocantes e não ficaram moles em contato com o molho do bacalhau. E tinha um leve cítrico. No meio vinha um ovo pochê maravilhoso. E ainda vinham umas azeitonas explosivas que eram, na verdade, umas esferas dessa cozinha molecular. Eram umas esferas com gosto de azeitona. Só que elas eram umas redondinhas, assim, imitando uma azeitona. E era incrível comer aquilo com o Parecia crocante. muito uma azeitona de verdade também. Sim, super. E era super bonito, porque era aqueles pontos verdes, assim, dentro do prato. Sério, tava muito, muito, muito bom. Foi ótimo comer aquilo. E tinha também umas couves chinesas, assim, grelhadinhas. Elas estavam crocantes ainda. Tava divino. O José Avilés trabalhou já com o Ferran Adrià no El Bulli, então daí que ele trouxe essa coisa da cozinha molecular, etc. O meu prato era um cuscuz com cordeiro e um molho de iogurte, que tava muito bom, muito, muito, muito bom. Eu não sou muito de cuscuz porque eu acho meio uma coisa meio estranha a textura, mas o gosto era tão bom que a textura nem me incomodou. E o cordeiro tava se desmanchando, tava muito saboroso. E o molhinho de iogurte também, perfeito. E o cuscuz normalmente é uma coisa meio sem graça, né? Exatamente. Tipo, não é pra ser, porque tu pode botar o sabor que tu quiser ali, que nem arroz, mas a maioria das vezes ele é sem graça e num ponto errado também. Mas esse tava bem bom mesmo. A minha sobremesa, obviamente eu pedi alguma coisa com chocolate, porque eu sou fã de chocolate, coisas bem doces. Eu pedi era um bolo um bolo não, era como se fosse pra dizer bem a verdade, ele era muito parecido com o nosso bolo sem farinha. A textura era muito parecida, ele era mais esponjoso e o meio ficava um pouco mais cru, então ficava mais creamy, como é que é? Tipo,
Mas... que ele dizia no cardápio que era uma torta. Né? dizia que era uma torta e aí vinha com um sorvete de frutas vermelhas. Framboesa. Era um sorvete de framboesa. O sorvete estava incrível, porque dava aquela balanceada pra quebrar o doce. Mas o meu bolinho não tava tão bom assim. Ele tava meio seco, nas pontas já e tal. Então, tava gostoso, mas ele não tava tão bom. Eu esperava mais depois do meu prato principal. Eu provei a sobremesa dela, o bolo realmente não era grande coisa, mas o sorvete de framboesa era muito bom. Podia ter sido só o sorvete com uma calda de chocolate. O sorvete era incrível. Tinha muito gosto de verdade de framboesa e a textura era ótima também. A minha sobremesa é a sobremesa que disseram que era a mais famosa do lugar, que se chama avelã. E a proposta da sobremesa é várias texturas diferentes, todas com gosto de avelã. Então embaixo tem como se fosse um sorvete, meio mousse de avelã, em cima um chantilly de avelã e no meio disso tudo tem alguns pedaços de avelã cristalizada, ou tipo um pralinê de avelã, eu acho, enfim. Então tem todas as texturas, todas as temperaturas e tudo com o mesmo gosto de avelã, que é uma delícia, que eu amo. Então a minha sobremesa estava incrível. O chantilly de avelã. Comeria de novo, certamente. O chantilly de avelã era incrível. E ele era marronzinho, né? Ele tinha mais alguma coisa que a gente não... Não, acho que não era só um creme de leite batido, porque também parecia um pouco mousse. Só que engraçado que o chantilly não estava gelado. A parte de baixo estava super gelado e o chantilly estava em temperatura ambiente. Então... bem incrível. O chefe esse, José Avilés, ele diz que a cozinha dele é tecno-emocional. E que isso é uma forma de usar a técnica para despertar a emoção através de todos os sentidos. E com essa sobremesa ele realmente conseguiu. Não, é verdade. Ele, consegue muito, porque a gente teve eu tive essa sensação no prato principal e o Léo na sobremesa e a gente descobriu isso depois. Exatamente. Então... A gente só depois que a gente foi ler sobre ele, porque a gente foi meio desavisado no restaurante, assim, tem um restaurante que o Google Maps está recomendando aqui perto, vamos ali. Então foi meio sem intenção e acabou sendo incrível. E a sobremesa do Greg também estava muito boa. O prato principal ele pediu o mesmo que a Mari, que era o bacalhau. Mas a sobremesa dele era muito boa, era um sorvete de limão com manjericão e vodka. Tinha um gosto de uma caipirinha de vodka. Era meio um morrito de manjericão, assim, ao invés de hortelã. Nada a ver com morrito, porque morrito não vai vodka. Era tipo isso. Pra mim parecia uma caipirinha. Mas tava muito, muito bom. Era bem alcoólico. Bem alcoólico. Mas uma delas. Mas incrível. Então foi assim que Lisboa começou a conquistar nosso coração. E foi só o começo.